Olá amigos, meu nome é Antônio Diomedes e nós estamos aqui no canal falando de alguns temas filosóficos. E o nosso tema de hoje é sobre o ceticismo. Ceticismo vem de uma raiz que significa questionamento, duvidar. Então, cético é aquele que duvida. Um dos primeiros céticos que nós vamos ter registro na história se chamava Pirro, que era um filósofo grego. Pirro, ele viajou com Alexandre Magno. Alexandre Magno foi um governante macedônico que em sua época invadia nações e as dominava militarmente, né? Nos livros de história ele vai ser designado como um conquistador, né? Mas assim, eu acho que você deve achar estranho um conquistador utilizando armas, um exército armado, tá? Então aqui, um pouquinho diferente dos livros de história, nós estamos chamando ele de invasor e dominador através do militarismo, ok? Mas o certo é que Alexandre Magno ele é muito respeitado na história, até mesmo porque se fala que com as suas invasões ele levou a cultura grega para diferentes povos e supostamente deixou o mundo mais civilizado. Bom, Pirro ele acompanhou Alexandre nessas expedições de Alexandre e ao viajar com Alexandre, Pirro ele percebeu que nações diferentes têm costumes diferentes, crenças diferentes e que cada povo é muito convicto de suas próprias crenças, de seus próprios costumes e muitas vezes defendendo-os como sendo verdadeiros ou superiores aos costumes de outros povos. Diante dessa diversidade de crenças e de costumes, Pirro opta por uma posição cética, né? Ele entende então que seria melhor não optar por uma determinada verdade de um determinado costume, já que os povos têm crenças e costumes tão diferentes. Então, o Pirro ele se torna um cético, alguém que duvida. Ora, os séculos eles vão se passando de modo que o ceticismo ele não progride muito, principalmente porque na Idade Média nós vamos ter uma posição mais dogmática, né, que é um tema um pouco diferente para um outro vídeo. Daí então nós vamos ter um ceticismo semelhante ao de Pirro, que vai surgir no século XVI, com um filósofo francês chamado Montaigne. O Montaigne ele vive ali do ano de 1533 ao ano de 1592, que é o século XVI. Então nessa época ainda é muito recente a descoberta do Brasil. E a descoberta do Brasil, com o estilo de vida indígena aqui, causou sensação lá na Europa o estilo de vida dos indígenas, né? Os índios, eles viviam seminus ou sem roupa. Eles não eram letrados e nem tinham uma tecnologia sofisticada. E para completar, existiam algumas tribos que matavam seus inimigos nas guerras e assavam a carne para comer, ou seja, era o canibalismo, tá? Embora é possível encontrar relatos de que viajantes, né, não necessariamente inimigos, às vezes eram capturados pelas tribos nessa época e eram mortos, assados e comidos, tá? De modo que na Europa se causa uma certa reprovação em relação a esse costume indígena, né? Por esse pessoal não letrado, não tecnológico, não usar roupa, comer carne humana, serem pessoas bárbaras e selvagens. E Montaigne, ele é um europeu, mas, ironicamente, o Montaigne, ele vai contra esse ponto de vista europeu sobre o indígena, de que o indígena, o índio brasileiro, ele seja bárbaro e selvagem. O Montaigne ele discorda desse ponto de vista dos europeus. Por quê? Porque o Montaigne ele vai dizer que os europeus estão centrados em sua própria cultura, desconsiderando aquilo que eles consideram estranho, né?
Porque o Montaigne ele vai dizer que na Europa, na verdade, se causava maiores barbaridades e selvagerias com as pessoas do que esse costume do índio brasileiro, de algumas tribos, de matarem pessoas para comer a carne. Como que eram essas selvagerias que aconteciam na Europa naquela época? Bom, tanto no tempo de Montaigne quanto em séculos precedentes, existiam tribunais na Europa que condenavam pessoas à morte e essas pessoas eram queimadas vivas na fogueira, né? Então, o Montaigne vai dizer que queimar uma pessoa viva com os seus sentidos plenamente vivos, né, é muito mais torturante, né? E esses tribunais, além de queimarem pessoas vivas, ainda torturavam de outras formas. O Montaigne vai dizer que este ato ele é mais cruel do que o costume do índio brasileiro, que matava a pessoa para depois assar a carne quando os sentidos já estavam mortos, né? Já estavam amortecidos. Então, o que o Montaigne vai dizer é que essa reprovação do europeu em relação ao índio revela muito mais uma atitude etnocêntrica, né? O que é etnocentrismo? É a pessoa se concentrar em seus próprios costumes e desconsiderar os costumes de outros povos como sendo diferentes, mais esquisitos, menos importantes e menos inteligentes. Nesse ponto, então, o Montaigne ele classifica o povo europeu, nessa época, como tendo uma cultura mais selvagem do que a cultura indígena. É digno de nota, então, que o Montaigne ele não está aprovando o costume do índio brasileiro de comer carne humana. Não é isso. Ele simplesmente está chamando a atenção de que os europeus que reprovavam esse costume do índio brasileiro tinham, na verdade, um costume pior, que era assar pessoas vivas, né? Queimar essas pessoas vivas na fogueira. Ok, esse ceticismo de Pirro e esse ceticismo de Montaigne, nós podemos tirar uma pequena lição para os nossos dias de hoje, porque hoje, através da comunicação, o mundo está globalizado, de modo que nós temos contatos com culturas diferentes, com povos diferentes, com costumes diferentes, de modo que nós precisamos suspender as nossas convicções para dialogar da melhor forma possível com estes outros povos. Como exemplo de um costume que se torne exótico para o nosso tempo, há pouco tempo, nas mídias internacionais, esteve o costume da Espanha das touradas, né? Então, essas touradas na Espanha tinha aquele espetáculo e logo depois o boi ele era morto, ele era sacrificado. E pessoas que entendem que querem defender os animais estavam falando contra esse costume, de modo que espanhóis se manifestaram nas mídias, nos meios de comunicação, dizendo que aquilo era coisa da cultura espanhola e que ninguém deveria opinar sobre isso. De modo que aí nós estamos nos deparando com algo que seja diferente, né? E que nós devemos suspender as nossas verdades e tentar dialogar com isso, né? Com as pessoas, com as culturas que nós vamos nos deparando, para nos entendermos da melhor forma possível. Desse modo, o ceticismo, a dúvida de que nós estejamos com a verdade, pode nos auxiliar a conversar melhor com as pessoas. De modo que nos mais diversos países nós escutamos falar sobre transgressão dos direitos humanos, bem como um sistema de trabalho para uma grande massa de pessoas que corresponde à escravidão, né? Isso daí são coisas que, através das mídias internacionais, devem ser conversadas para ver se a situação se modifica. Mas, ao mesmo tempo que eu emitir um parecer de que deve se modificar, eu já estou querendo colocar uma verdade do meu ponto de vista. E o ceticismo alerta exatamente para isso, né? Sobre qual seria essa suposta verdade, para mim não tentar impor a minha opinião. O cético tem exatamente essa atitude. Um outro ponto do ceticismo que nós podemos aplicar na nossa vida é em relação ao nosso ambiente de trabalho, bem como nas nossas convivências pessoais, uma vez que nós nos deparamos com pessoas que têm opiniões diferentes e modo de agir diferentes,
e que para poder conviver com a forma mais adequada possível dessas pessoas que agem diferente de nós e que têm opinião diferente de nós, nós devemos colocar a posição ceticista de que o outro ele é tão inteligente quanto eu, né? De modo então que ele pode ver as coisas numa perspectiva que eu não estou vendo, para que ele aja de uma determinada forma, até mesmo porque cada pessoa tem circunstâncias físicas e psicológicas próprias de cada pessoa, de modo que muitas pessoas podem acabar agindo de uma forma que a gente não concorda. Mas o cético, ele vai dizer que exatamente por cada pessoa ter circunstâncias físicas e psicológicas diferentes e por ser tão inteligente quanto todos os outros, né, nós devemos, antes de tudo, antes de emitir o nosso parecer de uma forma muito autoritária, procurar entender por que, que o outro pensa de uma outra forma, por que, que o outro age de uma outra forma, né, por que, que ele se agrada de tal costume, ok? Então este foi o nosso tema filosófico de hoje, tá bom? Eu agradeço pela atenção, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!